Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 24 de fevereiro, com 3 jogos em competições diferentes. Primeiro, Roma e Monza. A Roma vem de uma classificação para as oitavas de final da Europa League contra o Porto. Temos o próprio Porto que enfrentou a Roma enfrentando o Vitória. O Porto não pode deixar o Sporting nem o Benfica desagarrar, mas nesse momento, por conta da vitória do Braga contra o Nacional, o Porto caiu para a 4ª colocação. Então, além de ser um jogo extremamente difícil, porque o Vitória é extremamente difícil de se enfrentar, o Porto ainda tem essa pressão da 4ª colocação e de não poder deixar o pelotão da frente escapar. E temos também na Turquia o jogo praticamente decisivo da temporada entre Galatasaray e Fenerbahçe. De novo, né? Fenerbahçe tentando encontrar uma maneira de tirar essa hegemonia recente do Galatasaray no campeonato turco, enfrentando a equipe na casa do Galatasaray. Então, tende a ser um jogo bastante interessante. Vamos começar o nosso planejamento às 2 horas da tarde, falando sobre Galatasaray e Fenerbahçe. Vamos entender tudo, né, do que está acontecendo lá no Campeonato Turco. Vamos falar também sobre o histórico recente dessas duas equipes. Primeiro, vamos dar uma olhada na tabela de classificação, né? O Galatasaray com 63 pontos na 23ª rodada. Fenerbahçe também com 23 jogos e 57 pontos. Tem sido frequente essa perseguição do Fenerbahçe contra o Galatasaray, mas na maioria das vezes não tem dado resultado, pelo menos não nos últimos anos. Vou até buscar a tabela do Campeonato Turco nos últimos anos para que a gente observe junto. Ó, 2023, o Galatasaray foi o campeão com 102 pontos e o time do Fenerbahçe ficou com 99. Olha que perseguição alucinante, né? Até praticamente ali a última rodada. 33 vitórias para o Galatasaray e 31 vitórias para o Fenerbahçe. No ano de 2022, o Galatasaray novamente foi o campeão, aí aqui foi uma distância de 8 pontos, né? Já foi uma distância um pouco maior. O Galatasaray venceu 28 partidas. Em 2021, o Trabzonspor foi o campeão na Turquia e de novo o Fenerbahçe assumindo ali a 2ª colocação. Naquele ano, o Galatasaray foi o 13º. Olha só como cresceu depois, né? O Galatasaray de rendimento. Em 2020, o Beşiktaş havia sido campeão, o Fenerbahçe foi o 3º. Deixa eu ver se eu consegui encontrar o último título do Fenerbahçe aqui, ó. Başakşehir em 19 e 20, Galatasaray em 18 e 19, 17 e 18 Fenerbahçe novamente na 2ª colocação, 16 e 17 o Beşiktaş, está difícil para o Fenerbahçe, hein? 15 e 16 Fenerbahçe na 2ª colocação, 14 e 15 repetiu o Galatasaray na frente e aqui, ó, 13 e 14 o Fenerbahçe foi o campeão com o Galatasaray na 2ª colocação, venceu 23 partidas. Então, há mais de 10 anos que a equipe do Fenerbahçe não consegue um título, né? Bem mais, mais de 12 anos, e é quase sempre nesses últimos anos uma perseguição ao Galatasaray, tá? Vamos aproveitar que a gente já está aqui na página do confronto e vamos dar uma olhada como chegam as duas equipes, né? Dá para ver aqui que na posição do campeonato, desde a 12ª rodada, eles já ficam ali sempre na 1ª e na 2ª colocação, não teve alteração, né? O time do Fenerbahçe, somente como visitante neste torneio, vem de 2 vitórias contra o Alanyaspor e o Adana, e o Galatasaray dentro de casa nesse torneio vem de um empate contra o Adana. Eu acho que esse jogo está por terminar ainda, foi suspenso, né? Foi um jogo abandonado, e teve aqui uma vitória contra o Konyaspor. Na Turquia é muito comum esses abandonos de jogos, tá? A arbitragem na Turquia é extremamente polêmica, vira e mexe, se der algum problema dentro do jogo, os jogadores se mandam pro vestiário em relação a não concordar com marcação, e na maioria das vezes essas marcações são estranhas mesmo, tá? Principalmente para Galatasaray e Fenerbahçe. A Turquia costuma ter na maioria das vezes acréscimos infinitos, pênaltis polêmicos, né? Então assim, não se surpreendam nesse tipo de jogo, tá? Nos últimos confrontos entre eles, o Galatasaray venceu o último na casa do Fenerbahçe, nessa temporada ainda, que já, né, proporcionou ao Galatasaray essa distância na tabela, mas se o Fenerbahçe quiser uma aproximação, ele vai ter que fazer o mesmo, vai ter que dar o troco, né? Vai ter que vencer o Galatasaray na casa do Galatasaray. Somente na casa do Galatasaray, nos últimos anos, e nesse torneio, o Fenerbahçe conseguiu essa proeza de vencer no ano passado, mas já tinha perdido o campeonato, né? Foi 1-0, mas antes disso tinha perdido uma e depois venceu outra. Então não é difícil de ver o Fenerbahçe complicar a vida do Galatasaray, tá? Nos últimos anos, ó, desde 2012 aqui, a gente vai encontrar uma sequência boa de vitórias do Galatasaray, mas a partir de 2016 isso se encerra. E aí fica empate, vitória do Fenerbahçe,
1, 2, 3, 4 empates consecutivos, mais uma vitória do Fenerbahçe, uma vitória do Galatasaray e outra vitória do Fenerbahçe. Então, nesse momento, de 2024 até 2016, tem aqui uma hegemonia ou pelo menos uma quase garantia de complicação do time do Fenerbahçe para cima do Galatasaray. Detalhe, não é um confronto muito over. Você tem aqui 0 a 0 com muita frequência, 1, 2, 3, 4, 1 a 0 acontecendo 2 vezes. Aí você tem 1, 2 a 1, 1 3 a 0 e 1 2 a 2. Esse aqui foi um over 3,5, coisa rara de acontecer. De resto, estourando um 2,5 e o restante costuma ser um jogo mais amarrado. Até porque é o tal do jogo de 6 pontos, né? Quando a gente interpreta um jogo como um jogo de 6 pontos, a gente tem que tomar muito cuidado ao criar uma expectativa de um mercado de over muito espaçado e dependendo do contexto do jogo, isso não vai se concretizar. Então, por exemplo, vamos supor que o cenário aqui seja o Fenerbahçe na frente do placar. Poxa, o Fenerbahçe está com 57 pontos. Ele vai chegar a 60. Com uma vitória parcial. Você acha mesmo que o Fenerbahçe com 1 a 0 no placar, ele vai tender a se expor para buscar o 2 a 0, para humilhar o Galatasaray em casa, ou ele vai pensar muito mais em proteger esse 1 a 0 de vantagem? Porque não faz diferença se ele estiver ganhando por 10 a 0 ou por 1 a 0, desde que ele ganhe. Então, esse é um jogo de 6 pontos que pode tornar um cenário under. Agora, o time que está mais tranquilo na tabela é quem? É o Galatasaray. Se por acaso ele faz o primeiro gol no jogo, ele vai abrir quantos de vantagem aqui? Nesse momento ele está com 6 de vantagem. Ele vai abrir 9 pontos de vantagem, correto? Abrindo 9 pontos de vantagem, muito provavelmente, durante a partida, ele vai ter tendência de querer o quê? Humilhar o adversário, querer contra-atacar, ampliar o resultado. Aí, o Galatasaray na frente traz uma perspectiva de um jogo muito mais aberto, certo? Então, nesse contexto histórico dos últimos anos, para o Fenerbahçe é muito importante ir lá e carimbar esses 3 pontos. Para o Galatasaray seria praticamente uma confirmação de título. Você já está na vai fazer 24ª rodada, praticamente seria uma confirmação de título mediante o aproveitamento que essas equipes costumam ter nos últimos anos. Então, para o Galatasaray, estando na frente do placar, seria um jogo mais over. Então, eu gostaria de trabalhar nesse contexto. Espero um jogo amarrado. Com o Fenerbahçe na frente, acho que vai ser um jogo ainda mais amarrado. Com o Galatasaray na frente, acredito que a gente possa ter um jogo pelo menos para over 1,5, tá? Como o Galatasaray é aqui o favorito, para mim é um favorito que pode se complicar. A gente já viu nos últimos anos essa complicação acontecer. Desde 2016, o Galatasaray venceu apenas uma partida dentro de casa na Superliga da Turquia contra o Fenerbahçe, tá? Então, cuidado ao apostar a favor do favorito. Para mim é um jogo para correção de preço e, claro, tende a ser um jogo para muitos cartões, né? Olha só, a quantidade de vermelhos que a gente teve aqui, ó, 1, 2, 3 seguidos, aí mais 2 aqui, mais 1 aqui. Eu vou até abrir também um jogo no cenário normal, vou abrir, 3 jogos aqui no cenário normal, para que a gente veja o contexto de cartões amarelos também, para quem gosta de trabalhar, não é a minha praia, não entendo nada de cartões, mas olha só, 1, 2, 3, 4, 5, né, porque teve o segundo amarelo com vermelho, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso aqui foi em 2024. Esse daqui, 3 a 0 para o Galatasaray em 2023. 1, 2, um cartão vermelho. 3, 4. Aqui foi mais econômico, já teve logo um vermelho direto, né, para ficar esperto. Em 2022, não, em 2021. 2021, olha que festival de cartão amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais 2 vermelhos, né? Então, é um confronto que você pode esperar, sim, esse tipo de cenário um pouco mais agressivo para cartões. Agora vamos falar de estatística. O Galatasaray dentro de casa, ele é o melhor mandante da competição, não falhou em marcar em nenhum jogo, fica sem sofrer gol relativamente até em bastante jogo para a defesa que tem, é um time mais sólido. Foi o primeiro a marcar em 83% dos jogos. Time praticamente exemplar, né? Mas teve menos gols marcados que o adversário. O Fenerbahçe sai bastante na frente do placar, falha pouco em marcar, tem uma defesa um pouco mais sólida, mas claro, não é o melhor visitante da competição. Provavelmente o melhor visitante é o próprio Galatasaray, exatamente. Tá? Então nós temos aqui o melhor mandante contra o segundo melhor visitante. O aproveitamento do Fenerbahçe é melhor. O primeiro tempo do Galatasaray tem mais vitórias, porém nem Galatasaray nem Fenerbahçe perderam o primeiro tempo ainda, fora de casa e dentro respectivamente. Isso quer dizer que podemos ter algo inédito por aqui. E no segundo tempo, a queda de aproveitamento do Galatasaray é maior. O Fenerbahçe vence menos, mas vence mais do que o adversário. E o Fenerbahçe aumenta o número de gols marcados. Então, na lupa, né, quando você dá o zoom, o Fenerbahçe me parece ser
no segundo tempo um pouco superior. São duas equipes que marcam muito de cabeça, principalmente o time do Fenerbahçe. Isso é comum dos times do Mourinho, tá? Para quem acompanha o José Mourinho sabe disso. É muito comum que os times do José Mourinho tenham essa inclinação para a bola aérea. Quem acompanhou a Roma, principalmente recentemente, sabe disso. Então, muito provável que o time do Fenerbahçe utilize ou tente utilizar a bola aérea para poder chegar nos seus gols aqui. Vou ignorar o contexto over dentro e fora, respectivamente, porque nós temos um jogo de 6 pontos. Tá? A maioria dos gols marcados do Galatasaray são nos primeiros minutos de jogo, então é uma equipe que entra com muita vontade e depois lá no final. E é uma equipe que sofre com bastante desatenção na saída do intervalo e nos últimos minutos de jogo. O Galatasaray já marca com mais frequência no meio do segundo tempo, principalmente, e sofre também na segunda etapa com mais frequência. Principais jogadores da equipe do Galatasaray: o Osimhen, que veio do Napoli, né? Depois daquela expectativa de negociação com o futebol inglês, acabou não dando certo. O Osimhen é artilheiro com 14 gols. O Yilmaz tem 10 gols marcados e o Ahmed Kutucu tem 9 gols marcados e 6 assistências. Esses são os principais jogadores da equipe do Galatasaray. Do lado do Fenerbahçe, o En-Nesyri, ou Nesri, eu nunca sei como pronunciar o nome dele, que veio do Sevilha. O Dzeko, né, bem conhecido por a gente também. E o do Santadic. Também gostei muito de ver Filip Kostic no Fenerbahçe. Acho que encaixa muito. Filip Kostic jogou muito no Frankfurt, acabou tendo uma passagem na Itália não muito boa. E é um jogador que eu gosto demais. Para mim, jogo para você que é um trader de correção de preço com cautela. Para você que é um punter em relação a gols, ou para você que vem trabalhar o mercado de gols. Fenerbahçe na frente ou jogo empatado não me interessa, ou Galatasaray na frente, talvez até com 2 gols de diferença possa ser interessante para buscar mais um. Até porque o Fenerbahçe vai encarar esse jogo como uma final. Se por acaso ele estiver atrás do placar, ele vai ter que se expor, e aí o jogo pode ficar mais animado. Tendência de cartões, podemos ter cartão vermelho, né? Claro, mas principalmente amarelo. E um jogo para você não tomar decisão no pré-live. Sempre deixa a sua tomada de decisão pro ao vivo, tá? Muita cautela, porque é clássico, é derby e é um jogo muito mais difícil do que o convencional, principalmente por ser na Turquia. Às 16h45 na Itália, a Roma do Claudio Ranieri, que vem de uma boa classificação para cima do Porto nas oitavas de final, nos playoffs da Europa League, né? Passou para as oitavas de final e também vem de uma vitória agora na Série A italiana contra o Parma fora de casa, não perde há 4 partidas, incluindo os dois confrontos contra o Porto, pega o pior time da Itália nesse momento, o Monza, que tem 14 pontos. A Roma mira na parte de cima da tabela ainda, com 37 pontos. Se vence, se aproxima um pouco mais do Milan. Se vence, se aproxima um pouco mais do Bologna, da Fiorentina, e pode pensar sim numa escalada, porque não começou bem a competição, mas agora com o Ranieri as coisas parecem estar mudando. Boa notícia para a Roma é que a lesão que o Dybala teve no primeiro jogo contra o Porto não foi confirmado algo muito sério, ele conseguiu jogar o jogo da volta e foi importantíssimo, né? Não só jogou, como foi extremamente importante. O que me complica um pouco é essa cotação esmagada da Roma 1,33. E eu sei que essa cotação ela tem uma pitada de bom momento da Roma, mas claro, ela está totalmente influenciada pela fase do Monza. Então o mercado praticamente assinando uma quase vitória da Roma, porque o Monza está numa fase muito ruim. Não vou contestar completamente essa decisão do mercado, tá? Só vamos tentar encontrar alguma coisa que possa complicar essa vida da Roma. Se não encontrar, a gente vai com o mercado, a gente pensa numa possibilidade de vitória da Roma aqui, tá? Utilizando aqui a estatística. O Monza só venceu uma partida fora de casa e vem de 5 derrotas consecutivas. A Roma vem de 5 jogos de invencibilidade, venceu 4 e empatou 1. O time da Roma sai o dobro das vezes na frente do placar, falha menos em marcar, tem mais que o dobro de gols marcados e tem 10 gols a menos sofridos. Praticamente tudo indica realmente essa vitória da Roma. O Monza tem até um aproveitamento bom de finalizações, mas não é uma equipe que finaliza tanto. A Roma finaliza mais e tem um aproveitamento ligeiramente melhor. O primeiro tempo da Roma não me agrada. Então aqui talvez seja a resposta que a gente busca, né? A Roma não tem um número de vitórias tão elevado, não tem um número de derrotas tão mais baixo, não marcou tantos gols a mais, nem sofreu tantos gols a menos. É praticamente um primeiro tempo parelho. É superioridade da Roma, mas se você olhar com carinho, você vai ver que os números são próximos. Então quando você tem uma equipe de 1,33, o mercado está esperando um massacre, um jogo de um time só, ataque contra defesa. O que a gente vê da Roma dentro de casa no primeiro tempo não costuma ser assim. Então essa é a primeira regra.
você vem para o jogo ao vivo e confere para ver se a Roma está tendo um comportamento diferente do que ela costuma ter. Se ela conseguir ter esse comportamento diferente do que ela costuma ter, você vai ter um preço estabilizado. A estabilidade do preço vai abrir leque para você trabalhar no trade, no exchange, no back favorito. Se você não tem conta em nenhum exchange, eu deixo aqui listado a minha parceira Betfair, que eu utilizo há mais de 13 anos, tá? É onde eu trabalho no meu dia a dia. Se a Roma não apresentar nada diferente do que ela costuma estar apresentando no primeiro tempo em casa, não vou entrar. Por mais que o mercado confie e dê uma voz de confiança, de paciência para a Roma, uma hora ou outra essa cotação vai ter que começar a subir. Então, ou a Roma me apresentar algo diferente, ou eu não vou entrar. No segundo tempo, a superioridade da Roma aumenta, a derrota da Roma diminui, o número de gols marcados da Roma cresce muito e o número de gols sofridos é bem inferior ao do adversário. Esse segundo tempo, sim, me passa uma boa impressão de superioridade. Então a tendência é que se a Roma não conseguir ser superior no primeiro tempo, mas não sofrer gols também, ela pode vir com mais iniciativa para vencer o jogo na segunda etapa, tá? E mesmo que ela saia atrás do placar, ela pode ter condição de virar o jogo, né? Para quem não se lembra, contra o Porto agora na Europa League, o Porto saiu na frente do placar na capital e a Roma conseguiu a virada sem muitas complicações, né? Ainda venceu por 3-1. Então mesmo que o Monza esteja na frente, pode ser uma oportunidade para você que tem metodologia para isso. A Roma não marca tanto de cabeça mais como marcava com o José Mourinho, infelizmente, né? Porque o Monza é um dos times na Série A que mais sofre gol de cabeça. Provavelmente, se a Roma explorar essa bola aérea, ela vai conseguir encontrar boas oportunidades por aqui. Mas é uma equipe que finaliza muito bem e marca muito bem de fora da área, tá? 83% dos jogos da Roma em casa e 92% dos jogos do Monza fora, com pelo menos 2 gols. Eu gosto de pensar inicialmente nesse contexto de over 1,5, tá? Não acho ruim. Acho que a gente pode buscar também algo a favor da Roma por aqui, desde que ela entregue no primeiro tempo essa superioridade que o mercado espera, tá? Só para ver os momentos dos gols, ó, a Roma vai crescendo e vai marcando muito mais no final das partidas, mas é uma equipe que sofre no final do primeiro tempo e no meio do segundo. O Monza costuma surpreender os adversários no início e depois volta a marcar mais gols lá no final. E é uma equipe que sofre com bastante frequência no final dos tempos. Então, para você que vem trabalhar a vitória no HT da Roma, se é do seu método, olha com carinho para os últimos 15 minutos, 31 aos 45. E para você que vem trabalhar uma vitória da Roma seca, com uma odd mais elevada, olho também do minuto 60 para frente, principalmente nos últimos 15 minutos de jogo, que é onde a Roma acaba tendo mais gols marcados e principalmente aonde o Monza também tem muitos gols sofridos. Pode até caber um over limite nesses minutos finais, tá? Pode até caber. Do lado da Roma, Dojbik e Dybala são os principais jogadores. O Dojbik veio do Girona, bom jogador, não sei se vai estar disponível hoje. E do lado do Monza tem um jogador aqui, o Dani Mota, com 4 gols marcados, que é o principal destaque da equipe. Para mim, como um trader, eu vou buscar esse back favorito a Roma. Para você como um punter, eu, se fosse você, não pegaria essa vitória seca da Roma 1,33. Por que eu não pegaria? Porque o primeiro tempo da Roma tende a ser ruim. Pelo menos é o que ela vem apresentando. Se tende a ser ruim e melhora no segundo, quer dizer que a cotação também pode melhorar. Você corre o risco de não pegar o gol da Roma, mas também acaba pegando uma cotação mais elevada, com um potencial de lucro no longo prazo um pouco mais ampliado, tá? Deixa eu só ver se tem alguma coisa nos últimos jogos que eu não falei. Aqui, ó, Dojbik fora, informação importantíssima, que já me faz ainda mais querer uma cotação da Roma mais elevada, né? Confirma isso daqui, fica aqui o para casa. O Shomurodov deve ser o atacante reserva no lugar do Dojbik. Então isso aqui é uma informação importantíssima. Outra informação em relação aos últimos jogos entre eles, na casa da Roma. Deixa eu ver aqui. A Roma venceu por 1-0 e 3-0. Deixa eu ver como é que foram esses dois jogos. Como é que foi essa construção aqui de vitória da Roma. No 3-0, gols no primeiro tempo. Dybala e Ibañez. Esse gol do Ibañez provavelmente de gol de bola aérea. Na época ainda era o Mourinho como treinador, se não me falha a memória. E aqui o El Shaarawy marcando aos 90 minutos. Esse aqui é um contexto que pode ser parecido com o jogo de hoje, tá? Uma Roma tentando não fazer no primeiro tempo tão bom, melhorando no segundo tempo, conseguindo seu gol lá no final. Isso aqui seria excelente para quem quer pegar uma cotação mais elevada, tá? A diferença é que o Monza naquela época não era tão frágil assim. Essa ausência do Dojbik me deixou preocupado e se eu fosse pegar uma cotação seca da Roma seria com uma odd bem mais elevada, tá bom? Às 17h15 em Portugal, esse horário claro é aqui do Brasil, o Porto enfrenta o Vitória com uma cotação de 1,67. O time do Vitória é muito chato de se enfrentar, mas quando joga fora de casa, ele tem um grande problema. Na classificação, a gente consegue ver que o Vitória de Guimarães está em 8º,
E quando a gente coloca fora de casa, é um time que teve apenas 2 vitórias. Ou seja, é uma equipe que constrói a maioria de seus pontos na sua casa e quando joga fora tem complicação. O Porto é um dos melhores mandantes da competição e é o único invicto dentro de casa no Dragão. 9 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Então, realmente, o mercado tem total sentido aqui em colocar o Porto como bem mais favorito do que o Vitória. No PDF de apoio, você consegue ver isso de uma maneira muito mais clara e muito mais fácil. Olha como o Porto vem da esquerda para a direita com 6 vitórias consecutivas, depois vem de 2 empates. O time do Vitória não venceu nesses últimos 8 jogos, teve 5 empates e 3 derrotas, marcou bem menos gols do que a equipe do Porto, quase 3 vezes menos, saiu na frente bem menos vezes do que a equipe do Porto, falhou muito mais em marcar e sofreu até relativamente pouco. A quantidade de gols sofridos do Vitória não é tão grande. O Porto, 82% de iniciativa saindo na frente do placar, não falhou em marcar em nenhum jogo, defesa extremamente sólida, vem de uma pressão pela eliminação da Europa League para a Roma nas playoffs e ainda vem de uma pressão de 4ª colocação, tendo perdido a 3ª colocação para o Braga, que venceu agora o Nacional, e tendo visto o Benfica também vencer e assumir a liderança. O Sport ainda joga nesse domingo, pode ser que o Sport, se eu não me engano, pega o Aves, o Sport ultrapasse o Benfica de novo, mas independente disso, o Porto vai estar pressionado para jogar contra o Vitória. O primeiro tempo do Porto é superior, com mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados, menos gols sofridos. Já o segundo tempo é ainda mais superior. O número de gols marcados do Porto cresce demais, o número de vitórias também cresce demais no segundo tempo. Então a discrepância técnica e tática passa a ser muito maior na segunda etapa. O Vitória tem uma boa bola aérea, mas o Porto não sofre tanto nesse fundamento. Já o Porto sim marca bastante de cabeça e joga contra uma defesa do Vitória que sofre bastante nesse tipo de jogada, tá? Não é um Porto tão goleador esse ano no Dragão. Jogos com over 2,5 em apenas 55% em casa. O Porto marcou 3 gols no jogo em apenas 36% dos jogos, ou seja, a maioria das vezes ele marca de 1 a 2 gols. E é uma equipe que não sofreu ainda no Dragão mais do que um gol. Ou seja, se a gente for analisar um contexto de over por aqui, principalmente imaginando que o Vitória pode jogar um pouco mais fechado, é um jogo que tem uma tendência mais under. Se o Porto conseguir sair na frente, a tendência é que o Porto marque de 1 a 2 gols e acabe não sofrendo tanto. Ele sofreu 1 gol em 36% dos jogos e não sofreu nenhuma vez 2 gols ou 3 gols. Então é um jogo que fica um pouco mais amarrado porque as defesas são muito boas. Se o Vitória conseguir fazer valer a sua boa defesa, que é um time também que não sofre com tanta frequência, ele sofreu 27% das vezes só a situação de 2 gols fora. Nesse tipo de contexto, a gente pode ter um Porto marcando no final, vencendo por 1 a 0, a gente pode ter um jogo 0 a 0, a gente pode ter até o próprio Vitória saindo na frente, segurando um resultado. Então eu não vou te indicar mercado de gols por aqui. Eu trabalharia uma correção de preço, olharia com carinho para essa vitória do favorito do Porto, porque tá com uma cotação um pouco mais elevada e o Vitória realmente joga muito mal fora de casa. Porém, o que o Vitória deve tentar fazer por aqui? Segurar um ponto, que é um cenário importante, né? Pensando até em possibilidade de classificação aqui para cima, vai ser difícil se classificar para a Conference, mas pensando até mesmo numa complicação do Porto ou em subir um pouco mais na tabela, é muito provável que o Vitória não venha para cima do Porto de uma maneira desorganizada. Então vai ser um time um pouco mais compactado. Com isso a gente tem a possibilidade de trabalhar ou leia o Vitória ou a favor do Porto no match odds, no trade. Se você é um punter, uma vitória do Porto com uma cotação um pouco mais elevada pode ser ainda melhor. Porque não é que o Porto não tende a vencer o Vitória, ele tende. O Vitória joga mal fora de casa. Mas é porque a defesa do Vitória é um ponto-chave por aqui. O time só sofreu 11 gols em 11 jogos. Então a média de gols sofridos é baixa. A quantidade de vezes que o Vitória sofreu mais do que um gol no jogo é baixo. Então a tendência é não buscar handicap asiático do Porto, não buscar vitória no HT do Porto. A tendência aqui seria buscar uma vitória mais apertada do Porto, né? Saindo talvez no final do jogo, principalmente, que aí a gente consegue pegar uma cotação mais elevada. Olha só, o Porto marca com muita frequência no início do segundo tempo, que já deve ter uma cotação melhor, e no final do jogo, onde você pegaria uma odd muito mais alta. O time do Vitória sofre gol na maioria das vezes no final do primeiro tempo, aí para quem gosta de trabalhar a vitória no HT com odd mais elevada, e no final da partida. E é um time que marca com muita frequência na saída do jogo. E o Porto também, hein? O Porto também marca e sofre nesse momento. Então, para você que é curioso, que gosta de pensar aí no momento para ficar exposto no mercado de gols ou no match odds, dá uma olhada na saída do intervalo. O Vitória costuma vir com muita vontade nesse momento. O Porto tem sofrido por ali, mas também marca nesse tipo de situação. Lembrando, pela pressão que o Porto carrega, da quarta colocação, de não deixar o pelotão da frente escapar, vitória do Benfica contra a equipe do Boa Vista, vitória do Braga contra o Nacional, jogo do Sport nesse domingo contra o Aves,
Porto precisa da vitória. E também o fato do Porto ter sido eliminado na Europa League nos playoffs contra a Roma. Então é uma pressão a mais. Pressão, necessidade de vitória, não é vitória. Mas provavelmente vai fazer com que o Porto jogue um pouco mais agressivo por aqui. E o Vitória deve jogar um pouco mais fechado. E isso faz com que o mercado do Porto estabilize em alguns momentos e também pode te apresentar a oportunidade de cotações melhores para buscar uma vitória do Porto aqui no Dragão. Vou deixar listado aqui embaixo outros jogos complementares. Não são tantos nessa segunda. Você tem o Sevilha contra o Mallorca, alguns jogos aqui da Arábia Saudita, jogo de Campeonato Gaúcho, Sergipano, Paraense. Vou deixar listado alguns aqui como opção. Argentina também. E eu vejo você amanhã. Muito obrigado pela sua companhia e mais um planejamento de trabalho. Não esqueça que apostas são para mais de 18 anos. E é isso. Um abraço.